Vamos com o Beto Garcia, que vai falar desse assunto muito importante. Infelizmente, aí na semana passada, ou essa semana, nós tivemos uma vítima, uma criança que acabou falecendo engasgada. Esse assunto é muito importante e o Beto tem as informações, ele que está do lado da enfermeira Graciele. Beto? Muito bem, Adalberto. É um assunto muito importante. No meu pensar, né, muitas pessoas pensam assim, não é levado tão a sério como deveria. Principalmente em se tratando de pais, né? A maioria já teve bebês, eu já tive bebê em casa e já fiquei desesperado por não saber aplicar a técnica quando a criança engasga. Seja aí com um pedaço de alimento, seja com refluxo, que muitas crianças, quando são novinhas, têm refluxo. E por isso que a gente foi buscar informações e também vamos mostrar na prática que nós estamos com a enfermeira Graciele Justiniano. Ela é enfermeira e técnica em enfermagem. E a gente vai bater um papo em relação a isso e mostrar, inclusive, como se faz, como se agir nessa situação. Graciela, primeiro, obrigado por nos atender. É uma situação muito difícil, né? Pai e mãe, a primeira reação que vem é o nervosismo. E o contrário do que se precisa num momento desse, que é a calma, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Daércio, com certeza, né? É uma situação muito difícil, né? O momento que você se encontra com uma criança engasgada, né? Os pais, o familiar que presta esse cuidado, o avô, o tio. A primeira situação da gente é o desespero, né? Porque realmente a gente não tem a habilidade, às vezes, de lidar com a situação. E como você falou, é um momento que realmente a gente precisa manter a calma, tentar a calma e saber o que fazer. Porque você sabendo como realizar a manobra, como prestar esse primeiro socorro, isso vai custa até a vida da criança, né? Isso vai dar uma chance maior de vida para essa criança, ou até mesmo, né, de evitar uma sequela, com certeza. Bem, a gente vê muitas ações aí, por exemplo, em pessoas adultas, né? Porque o adulto deve ser um pouco mais fácil. Você vai por trás da pessoa, né, dá um abraço ali e suspende. Agora a criança é um pouco diferente, né? Seja a criança bebê de 2, 3, 4 meses, 1 ano de idade, né? Isso, né? A manobra de Heimlich, né? Que é essa manobra de desengasgo, para cada idade tem a posição correta. Então o bebê até 1 ano é uma posição que eu vou mostrar aqui para vocês. A criança maiorzinha é outro posicionamento, né? E a criança maiorzinha, que eu digo, né? Lá já beirando 6, 7 anos, que é uma criança que já fica em pé, com mais habilidade, você também segura de outra maneira, que aí já é mesmo a gente faz com o adulto, com crianças maiores, tá? Então, assim, o posicionamento é muito importante, porque se eu não sei aplicar a manobra, né, quando a gente fala no desengasgo, muitas vezes as pessoas pensam isso, que é só fechar a mão, né, como se fosse um murro no estômago da pessoa e fazer esse movimento. Realmente, na criança maior, no adolescente, no adulto vai ajudar. No bebê você não vai conseguir, tá? Isso não vai ser eficaz. Então, você não vai conseguir promover o desengasgo. Então, por isso que o posicionamento, a maneira de fazer, a força da mão, tudo isso influencia muito na eficácia da manobra no desengasgo. Porque a criança, ela perde o fôlego, né, no engasgo, ela costuma ficar roxinha, né? Então bate aquele desespero, né? A diferença entre engasgar com um pedaço de alimento ou engasgar, por exemplo, com um refluxo? Não, assim, um ponto muito importante, né? As pessoas que estão cuidando dessa criança, os pais ou o cuidador, ver esses sinais de engasgo. O que a gente fala que é sinal de engasgo? Então, primeira coisa, a criança, né, um bebê, ele vai pegar, você vai começar a perceber que ele pode ficar amolecido, a boquinha pode começar a ficar roxa, né? Você não percebe movimentos respiratórios, a criança abre a boca, parece que fica, né? E o olho pode começar a virar. Os dedinhos podem começar a ficar roxos, tá? Isso num bebê. Na criança maior, a criança às vezes já vai ter esse impulso de demonstrar que tem alguma coisa, bater no peitinho, ou tentar tossir e não conseguir. Desespero. Ou desespero, né? Como o adulto também. Então, é esses sinais que a gente tem que estar atento, né? Quando está apresentando o engasgo, né? Que aí a gente vai, a partir desses sinais, já começar a realizar a manobra. Tá? Bem, eu comentava com você há pouco aí que quando eu tive filhos bebês aí pequenos, a primeira coisa que acontece nessa situação é pegar a criança e ficar jogando para cima, ficar jogando. Esse procedimento
É correto? Não, não é correto, viu, gente? A gente orienta a não chacoalhar a criança, não pedir para criança maiores elevar os bracinhos, elevar a cabeça, porque a gente abre as vias aéreas. Dependendo o objeto ou o pedaço de alimento que está ali, ele vai facilitar e vai descer. E pode parar, né, num lugar pior, pode ser aspirado, ir para o pulmão. O bebezinho, a gente não pode chacoalhar, né? Porque você não vai conseguir tirar o leite, né? Principalmente quando a gente está falando de lactente, que é só o leite materno, ou a fórmula, não importa, né? O aleitamento. Você não vai conseguir. Muito pelo contrário, você pode estimular com esse líquido, com esse alimento, com esse objeto, continue correndo para o canal errado e aí você piorar o quadro da criança. Quando acontece esse engasgamento aí, a parte da garganta, do aparelho digestivo que fica preso esse alimento. Se você fizer um procedimento errado, como chacoalhar, ele pode descer ainda mais e dificultar a retirada. Isso, exatamente. Ele vai ter, né, ele vai se movimentar e ele pode parar, né, tipo, mais embaixo, mais perto, né, mais profundo, né? E aí você não vai conseguir, não vai ter, a manobra em si não vai ser eficaz, né? E aí você não consegue realizar o primeiro socorro ali. Então a gente orienta a não fazer esses movimentos bruscos, né? É a hora que eu for mostrar aqui para vocês, né, a delicadeza, a firmeza, não é brutalidade, né? Não é tão força, é um movimento correto, tá? Para dizer melhor. Bem, vamos demonstrar então. Chega aqui mais perto da nossa câmera, isso, a gente vai posicionar aí para você demonstrar aí como é que faz. Pode demonstrar falando. E você que está em casa acompanhe, preste atenção, porque isso pode salvar uma vida. Sim, com certeza. Então, essa primeira manobra é de criança até 1 ano, tá, gente? Então, a criança está mamando, ou está se alimentando, ou está ali brincando, você percebeu que a criança colocou algum objeto e já está apresentando os primeiros sinais de engasgo, a gente vai pegar o bebê, tá? A gente vai posicionar ele no braço, vai colocar aqui, acho que está dando para ver legal, gente. Então a gente vai colocar o braço entre as pernas. Isso, os bracinhos entre as pernas. A nossa mão, não a mão dominante, tá? A minha mão dominante eu vou deixar lá livre, que é com ela que eu vou fazer as compressões para ajudar no desengasgo. Então eu vou pegar isso aqui, a mãozinha da criança vai ficar jogadinha para baixo, com os 2 dedos, tá? O indicador e do meio, eu vou pegar e eu vou tentar abrir a boquinha dessa criança, que é muito importante estar aberto, né, no momento que eu vou realizar a manobra. Então eu vou apertar um pouquinho sim, o dedão, eu vou afirmar o pescocinho e vou dar uma leve inclinada para baixo com essa criança. Não muito, e não adianta eu deixar assim também que não vai ser eficaz, tá? Então uma leve inclinada para baixo, né? A criança vai estar aqui e com a minha mão dominante eu vou pegar essa parte molinha, essa parte fofinha da mão. Não é tapinhas assim, tá, gente? Com as pontas dos dedos. É a parte molinha da mão, que é a parte mais firme, é a parte onde eu vou conseguir ter mais firmeza. Não é com muita força, mas também não pode ser muito levinho, porque senão não vai ser eficaz. Então a gente vai pegar a parte fofinha da mão da gente e vai dar 5 batidas. Entre aqui, ó, a gente vai ver o ombrinho da criança, né, a escápula da gente. Então nessa região aqui do meio. Não adianta ser muito para baixo, não adianta ser muito para cima. E vou dar 5 batidinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre, ó, indo para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Pego aqui essa mesma mão, viro a criança, segurando a cabecinha dela, mantendo essa boquinha aberta. Observo, volto para o outro braço, tá? Observo se ela voltou, se desengasgou, se o objeto, se o líquido saiu da boquinha dela. Tá? Se ela está chorando, quando eu sei que a criança desengasgou, apresenta choro, vômito, tosse, tá? Então essa criança já está desengasgando. Eu vou pegar, se ela não voltou, eu vou pegar os 2 dedos, o indicador e o do meio, entre os mamilos, tá? Nesse ossinho molinho aqui, que ainda é molinho, né? Que é o externo, a gente vai fazer 5 compressões também. Não com muita força, pensa. O bebê ainda tem os ossos, né, frágeis, né? É uma criança, é um bebê, então eu não preciso usar muita força. E vou comprimir. Tá dando para ver? Eu vou virar a boneca assim, gente, para vocês visualizarem melhor, tá? Mas a gente vai manter ela assim, tá? Inclinado, deitadinha dorsal. E vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não voltou? Volto de novo para cá, na mesma posição. Segura a boquinha aqui, abro a boquinha da criança, pego no queixinho, abro e vou lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, mas até quando eu vou fazendo isso? Até a gente perceber que essa criança está desengasgada. Outra coisa, outro ponto importante. Antes de iniciar a manobra,
a gente já pode ir entrando em contato com algum órgão. Polícia Militar, SAMU, bombeiro, tá? 190, 192, 193. Por quê? Porque se acaso essa manobra não for, não conseguir realizar ela, às vezes na hora do nervoso, ou até mesmo vai saber o tamanho do objeto, a quantidade, essa criança, né, não conseguir voltar, né, um profissional já vai estar vindo, vai estar já indo socorrer de uma maneira mais eficaz, tá? Então aí a gente já consegue fazer isso. Criança maior de 1 ano, gente. Então, minha criancinha, ela já é mais firminha, mais durinha, né? Se eu for tentar colocar a criança maior que 1 ano no meu braço, não vai caber. Então, não vai ter jeito. Então, o que a gente faz? A gente pode se sentar. Em uma das pernas, eu coloco essa criancinha com a perna aberta e vou fazer isso aqui, ó. A mão, tá? A mão vai pegar, vai fechar, vai esconder o dedão. Eu vou fazer isso aqui, tá? Ó, eu vou esconder o meu dedão. Vou posicionar bem aqui na boquinha do estômago, tá? Aqui. A outra mão, eu vou fechar essa mão aqui, segurar firme e vou fazer um movimento de empurrar para cima, para dentro e para cima. E vou fazer isso aqui, ó, tá? Então você vai fazer esse movimento. Você vai forçar e vai para cima, para a criança expelir. Da mesma maneira, mantenho ela aqui, tá? Até ir voltando. E aí é o que eu falei, se caso não estiver voltando, nisso provavelmente já vai estar recebendo algum socorrista na casa, no local onde você estiver, para auxiliar também. Mas, gente, normalmente, realizando a manobra corretamente, da maneira como, né, a gente está falando, essa criança volta, tá? 99 volta, tá? Porque é a manobra que qualquer profissional vai realizar, tá bom? Então, eu acho que o mais difícil no momento realmente é manter a calma, mas precisamos manter a calma e realizar a manobra de uma maneira, né, tranquilamente, eficaz, para que a gente consiga ter sucesso, né, e voltar essa criança, porque pode sim custar a vida, pode custar uma sequela, porque se a criança ela fica desacordada, ela não vai estar, né, recebendo a quantidade exata de oxigênio, né, para o cérebro, isso pode deixar sequelado também, tá? Então, acho que é muito importante, né, familiares, cuidadores, né, quem cuida dessa criança, ter essa orientação. Ah, mas e se eu estiver sozinha em casa, minha criança engasgou, o que eu faço? Eu não vou conseguir pegar o telefone e ligar. Ah, se não consegue na hora do nervoso, não sabe, na hora a gente não enxerga nem o celular, né, porque a gente fica tão desesperado. Gente, começa a fazer a manobra, começa a gritar, grita um vizinho, tenta chamar alguém do lado, alguém da frente, tá? Para auxiliar. Certo. Porque aí vai ligando, vai ajudando, vai te acalmando, vai te tranquilizando para que a gente consiga ter sucesso na realização da manobra. Oi, Décio. Como última pergunta, essa manobra é a mesma utilizada quando há um engasgamento com leite, por exemplo, líquido? Sim, tá? Essa manobra, gente, é a única manobra de desengasgo que existe, tá? Cientificamente comprovada, que a gente sabe, é essa, tanto para líquido, né? Quanto para objeto, quanto para alimento, tá? Então, o bebezinho lá que tem... Isso é muito comum, principalmente nos primeiros dias de vida, né? A mãe tá lá amamentando, tá com os peitos cheios, a criança não sabe sugar, o recém-nascido, né? Ele vai aprendendo, como, né, as mães sabem, a gente sabe. E aí ele vai naquela fome e às vezes engasga com leite. É o mesmo procedimento, tá? É a mesma condição, tá? É o recém-nascido de dias, é o mesmo, não existe. Antigamente a gente ouvia muito falar assim, ai, chupei o nariz, chupei a boca da criança. Tá? Isso não se faz, viu, gente? Não faz também, tá? Então é essa manobra. Líquido, alimento, leite, objeto, qualquer coisa. Adulto, criança, foi como eu falei, só muda a idade, o posicionamento correto para que, né, consiga fazer direitinho, mas a manobra é essa, tá? Ok, não perfeito. Importa o que é. Perfeito. Bela entrevista, Beto. Muito útil. Ô, Décio, e se alguma mãe, se algum pai, né? Porque isso não é muito propagado, né, Décio? O SUS, por exemplo, não faz não traz tanta informação sobre engasgo. Né, se não me engano, aqui em Matão, um requerimento do vereador Everaldo pede para que isso ocorra aqui em Matão. Mas se algum pai ou mãe quiser orientação, qualquer posto de saúde tem profissionais para orientar, né, Graciela? Sim, temos sim, né? Temos as nossas unidades básicas de saúde, os ECF, qualquer profissional da enfermagem, né? Vai saber, gente, explicar, mostrar como realizar a manobra para a gente se sentir seguro. O seu pediatra, quando você vai levar seu filho, né, mensalmente, né? Vai lá, conversa com ele, pede para ele explicar. Por quê? Quando a gente recebe essa orientação, né, de perto, sentindo, tudo, a gente se sente mais seguro em realizar.
porque muitas vezes a gente não realiza, por quê? Porque tem medo de não estar fazendo certo, tem medo de machucar a criança, né? E não precisa ter esse medo. Então, se eu não me sinto segura, né? A gente pode procurar, sim, informações com profissionais, porque qualquer um sabe. Como eu mostrei, é uma manobra fácil, não é um procedimento difícil, né? A gente realmente só precisa manter a calma no momento e realizar, né? Então, é só procurar, sim, informações que será passado. Tá certo, obrigado, viu, Graziela? Com certeza muitas pessoas se interessaram e vão atrás de aprender essa manobra que pode salvar uma vida. Obrigado por nos atender. Obrigada a vocês, que bom, espero ter ajudado. E eu acho que assim, né, é muito importante porque a gente ainda vê números muito altos, né, de mortes por engasgo. Isso é muito importante para a família, para as crianças, né, a gente se sentir seguro aos cuidados com os nossos pequenininhos, né? Então a gente precisa estar seguro sim para fazer. Muito obrigada. Perfeito, perfeito.